Bom dia a todos. Vamos nos assentando, começar mais uma escola dominical. Vamos colocar em pé, começar mais uma escola dominical. Pode passar, pastor? E vamos começar cantando a nossa música, tema que tem sido Vamos à escola aprender boas novas. Vamos falar esse versículo, que seria o nosso desafio para a semana para decorar. E ainda está em Filipenses, que nós vemos decorando pela sequência. E agora é o versículo 19 do capítulo 4. Vamos falar juntos? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. É um desafio pessoal para todo mundo, mas também para a nossa igreja, que Deus sabe de todas as coisas e Ele, com todo o seu poder, toda a sua glória, pode suprir todas as nossas necessidades. Então estamos diante de grandes desafios, a construção e também desafios pessoais, sei que cada um tem os seus, sua família, seu trabalho, mas confie em Deus, deposite nele toda a confiança, toda a esperança que Deus fará o melhor para as nossas vidas. Amém? Amém. Vamos dirigir para as salas. Tá certo? Então pode sentar, os adultos. Tá tudo bem com vocês? Amém. Que coisa boa você pode compartilhar com a gente, Cristiane.
Deus. Bênção da semana maravilhosa. Puxa vida. Amém. E, né? Apesar de não gostar, mas é necessário. Amém, seu Rodolfo. Só vitória. Glória a Deus. Débora. Débora e Juvino. Semana abençoada também, né? Deus veio falando todos os dias, vivendo o dia, esperando dele, esperando que o milagre vem dele. Amém. Juvino. Glória a Deus. Estamos mais uma vez aqui para louvar o Senhor, né? E Deus tem permitido isso. Isso já é uma grande vitória. Puxa, que bênção. Luiz Val. Quero agradecer a sustentação do meu lar, né? Diariamente. Riqueza maior, né? Glória a Deus. Muito bem. Veranice. Agradecer a Deus pela família, o sustento cada um. Deus esteja na sua casa. Glória a Deus. Muito bem. Maria Socorro. Agradecer ao Senhor ter me dado muitas lutas, mas eu sei quando vez que não acontece, não deveria. E também agradecer a Deus por estar nos dando uma oportunidade, porque eu orei muito a Deus que eu preciso rever algumas coisas da minha vida. E eu peço que quando for orar, ore por isso, porque sabe, eu estou concluindo uma parte da minha vida. Porque a gente tem nossa proposta de dificuldade, o Senhor ele está subindo. Da maneira dele, nada com ansiedade, mas eu estou provendo o Senhor mesmo. Muito bem. Inclusive, só pegando o gancho, né, a todos nós temos uma fase da vida. Glória a Deus. José de Itanhaém. Agradeço mais uma semana, né? Como estou trabalhando, mas eu vejo as coisas virando pode, né? Fazendo bico, né? Todo lado. Tá certo, né? Mãe de Jane. Eu agradeço pela minha família e pelo cuidado de Deus a cada dia. Glória a Deus. Na verdade, José está trabalhando, não está tendo emprego, tá? Muito bem. A Senate. Agradecer a salvação pela vida, pela família, pelo pão de cada dia. Amém. Porque Deus é bom e misericordioso. Glória a Deus. Davi, você não falou nada ainda? Como foi a semana aí, Davi? Graças a Deus, você deu livramento, a gente nem sabe. Você planejou minha comunidade, livramento. Muito bem, Deus abençoe. Bruno? Tem alguma bênção para contar para a gente? Desculpa, eu estava na transmissão aqui. Não tem problema. Bom, agradeço por tudo que Deus tem feito sempre por nós e pelo sustento, pela saúde, cada dia. Amém. É isso aí, tá vendo que maravilha, gente? É tão maravilhoso quando a gente vê tudo isso na nossa vida. E nós estamos então continuando nossos estudos, já chegamos no primeiro pano, tá? A primeira fase do nosso varal, certo? Lembra que eu repeti aqui várias vezes? E esse varal ele começa com um homem chamado Abraão. Olha, vou ter que deixar meia hora de caixa de brincadeira. Só esqueceu o ano. O A. Adão, primeiro paninho lá do nosso varal. É Adão. E o segundo? Pode ganhar uma. Lembra que tinha uma propaganda? Você lembra dessa propaganda, não? Olha, vai ganhar uma. Tinha uma comercial que brincava muito nisso aí. Depois eu falo em segredo. E o terceiro, lembra? Depois de Noé?
Lembra? Quem lembra? Vamos ver o nosso professor aqui, é brincadeira. Quem lembra? Só pode ser Abraão. Aí vem Adão, Noé. Muito bem. Ó. Abraão. Então já. Tá vendo? Então a gente vai chegar lá, tá? É o seguinte. Hoje nós vamos continuar estudando sobre a criação de Adão, como Deus colocou no jardim. Tá? E o primeiro homem do nosso varal lá, o nosso paninho, é Adão. Beleza? Como Adão foi criado, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou pedir para o Bruno abrir para mim ali. Nossa, para mim mexendo. Já está lá, isso. Muito bem. Deus criou o homem à sua imagem. Como ele foi criado, Berenice, nasceu de uma mulher, certo? Apareceu lá uma anja, né? E Adão, ele nasceu dessa mulher, dessa anja, chamada Maria Quitéria. Foi assim, não? Como que ele nasceu? Como ele apareceu? Da onde? Como que a Bíblia fala? Do pó da terra. Do pó da terra, né? Não, a Eva foi, tá certo. Muito bem, do pó da terra. Ele criou também, quais os detalhes dele, como criação do pó da terra? Além do pó da terra, o que mais? A imagem de Deus, né? Tá vendo? Olha que coisa fantástica. O que mais? Lá estava lá o boneco, né? E o que aconteceu com ele? E Deus fez tudo. Isso. E ele passou a ser o quê? Alma vivente. Tá? Então veja, você já viu, pode deparar com essa imagem da criação de Adão, o milagre de Deus. Certo? E a partir de então, a gente tem trabalhado com isso para mostrar o que Deus é e o que Ele faz. Deus é soberano em todas as coisas. E quando você começa a olhar por esse lado, a gente vai acreditar realmente que Deus é o Deus de milagres, tá? Não no fanatismo, nem no sensacionalismo, mas o Deus verdadeiro que Ele pode fazer. Então aqui, nesse texto, já aconteceu um milagre de Deus. Pó, sem nada, gerou vida. Beleza? A partir de então, houve toda a trajetória da vida de um modelo também de Deus. Só para vocês terem uma noção, vocês acreditam que pessoas se converteram, aceitaram Jesus como Salvador, fazendo uma cirurgia, o médico? Ele abriu o sujeito lá e olhou para o mecanismo, a formação do ser humano, e ele não tem que ser um Deus. Certo? Está vendo? O Augusto Cury, ele era ateu, tá? Só em analisar a vida de Jesus, ele mudou de perspectiva. Está vendo? E ele passou a acreditar em Jesus, só analisando a vida de Jesus. Porque um ateu não acreditava em Deus e viu a grandeza dos milagres de Jesus, a vida dele modificou a vida do Augusto Cury, um dos maiores escritores do mundo hoje, né? Não sei se alguns de vocês já leram, tem vários livros, até motivacionais, né? Mas bons livros para se ler, por exemplo, a Jesus, o maior professor da história. Então tem vários livros falando de Jesus. Não desista dos seus sonhos, você é insubstituível, né? Esse livro, ele pode ser comprado pequenininho, grande, como você quiser. Agora, o livro nos dá uma condição muito interessante. Hoje, nós percebemos que o ser humano ele é muito sensível, né? Porque às vezes nós fomos condicionados a isso. Olha, não mexa com meu filho, senão eu vou brigar com você. A mãe vai até na escola, briga com o professor. Esse dia lá, uma mãe foi lá na escola, Senira, e bateu com a professora, a mãe e as duas filhas. Que a professora falou, exigiu algo da menina. Então nós criamos seres sensíveis hoje, tá? E esse livro nos dá uma noção do que você é um ser único, ímpar. E tira toda essa questão da nossa sensibilidade, vê que você é um ser especial por Deus. Não existe ninguém na face da terra igual o Floresval. Está vendo que maravilha? Então não há competição, ele é único. Não há ninguém igual ao seu Rodolfo. É único, cara. Então você é ímpar. Então,
Quando a gente fica fazendo comparações com o outro, chamou ela, não me chamou, né? Nós começamos a perder a grandeza da criação de Deus. E esse livro, Você é Insubstituível, te dá essa noção perfeita, tá vendo? O que mais? Sua imagem, o que Adão, ao ser criado, Deus condicionou ele a fazer? O que mais? Dominar a terra. O que mais? Vamos lá? Fala, gente. Dominar a terra. Cuidar, administrar, né? E o que mais que ele faria com a sua família? Isso, ia multiplicar, tá vendo? Isso antes do erro, do pecado. Então era para administrar a terra, cuidar, né? Dominar. Pode ver que hoje, mesmo os animais sendo ferozes, a gente vê até hoje nas selvas, ainda o animal ele tem medo do homem, né? Quando vê o homem passando, ele sai correndo, né? Então tá vendo a autoridade do ser humano no aspecto natural ainda, vê lá um tatuzinho, ele vê o homem e já foge, a não ser que ele é criado em cativeiro, alguma coisa, que ele acostuma, mas tá vendo a autoridade, administrar. Por exemplo, vocês já viram uma onça construindo uma casa? Lá com a colherzinha, com a lixadeira. Já viram? Não, porque isso é estendido ao ser humano, ao homem. Ou uma arara construindo um avião, já viu? Arara fazendo o avião. Não, isso é dado ao homem. Cada dia o homem vai descobrindo coisas excelentes. Mostra alguma coisa que o homem descobriu nos últimos anos. Te ouvindo? A luz. A luz, né? O que mais? Internet, a tecnologia. Hoje a gente olha, não. Quando eu olho para Bruno assim, eu fico até sem graça, porque o homem conhece tudo, Bruno. Tá vendo o que ele está fazendo aí? A gente está atrasado já. A gente olha para esses meninos aí, Davi, Lucas, né? A gente está assim por fora do que eles sabem. Hoje falar de alguma coisa, a gente tem que ter bastante cuidado para não falar bobeira, que os caras sabem tudo. Então a tecnologia já está avançada. Quem descobriu isso? O homem, exatamente. Está vendo que maravilha? Ok, então tudo isso foi um fator de Deus. Então a gente vai aqui para a primeira parte, né? Que a gente vai estudar, está no seu livrinho aí. Olha, Deus criou tudo, que aves, matas, rios, mares, todo o sistema solar, planetas. Deus criou tudo. Certo, Davi? Muito bem, olha que segurança. Aí, fez algo muito bacana, né, num mundo desse jardim bonito, direcionou, se dividiu um lugar chamado Éden. Muito bem, segundo. E colocou lá Adão para morar. Olha que beleza, gente. Morar no melhor jardim do mundo. Agora vamos aí para o nosso livrinho, então. Você leu a questão do que nós temos da criação, na página 49 do seu livro? Vocês deram uma lida, tudo? Não esqueça, tá? Não esqueça de ler. Então nós vamos começar na página 51. Quando vocês lembram 51, você lembra de quê? De uma propaganda, boa ideia. Né? Só que essa nossa ideia é boa mesmo, tá? Verdadeira. Muito bem. Mas antes, Jovino, você vai me responder algumas coisas aí. Jovino, ele falta não é verdadeira, tá, Jovino? Você é uma pessoa espetacular. Deus preparou a terra para quem? Para o homem. Muito bem. Seu José também, que falta não, é brincadeira, José. Está direto aqui. Vamos lá. José, a grande diferença entre a criação dos animais e a criação do homem é que Deus criou o homem com uma diferença do animal. Isso, criou a sua imagem e semelhança. Então, o homem é o ser, realmente, ele raciocina como um animal, mas o raciocínio é diferente. No entanto, eu já falei para vocês aqui, não entramos naquela ala da ciência, tá? Como animal racional, beleza? Nós somos criaturas de Deus, não esqueça disso aí.
Então, a ciência fala do animal irracional e racional, e o homem está na ala do animal racional. E a gente criou uma nova ala bíblica, tá? O homem é criatura de Deus. Beleza? E quando aceita Jesus, ele é o que de Deus? Filho de Deus, exatamente. Criatura e filho de Deus. Muito bem, vamos lá, seu Davi. Deus deu ao homem uma mente para que ele pudesse o quê? Mente. Obedecer. Também, mas tem uma palavrinha que está mais conhecer, tá? A minha mente, né? Inclusive é uma teoria, tá? Tudo que é teoria não entra no nosso esquema, a gente pode analisar através dela, tá bom? Entenderam? Inclusive um grande pesquisador que hoje entra em choque com muitos teólogos até, que é Freud, né? Ele falou que nós temos uma consciência, nós temos uma pré-consciência e nós temos uma inconsciência. Então nós somos conscientes, mas também temos uma pré-consciência e uma inconsciência. E ele analisa, se você for bater na tecla, né, tudo isso, você vai ver que tem um pouquinho de porém. Então a inconsciência, o nosso consciente, ele grava tudo aquilo que nós passamos na vida. Então se a gente é maltratado na família, apanhamos quando pequeno, então geralmente fica na inconsciência. E a cada dia ele vai reproduzindo. Se você conversar com o diagnóstico, com uma pessoa, fazer o diagnóstico dela, aquela pessoa, menino com 12 anos, mal, né, faz coisas. Se você analisar, você vai ver que tem um porém. É interessante. Mas tudo é pecado? Claro que é. Né? Se você conversar com os homossexuais, e bater um papo com cada um deles, em particular, você vai ver que tem um porém também. Pelo menos 95% com quem eu conversei, pude ajudar, quem queria, né, tiveram algum problema na vida de agressão, alguma coisa, pai, irmão, tio, né? Tá vendo? Então aí, essa teoria, né, ela fala disso aí, que foi gravada no inconsciente e vai reproduzindo através de atitudes, seja atitudes agressivas ou não. Bem interessante. Aí, esse homem, ele tem esse poder de decisão. Eu posso escolher o que eu quero fazer, não é mesmo? Que nós chamamos hoje de livre-arbítrio. Olha que maravilha. Então por isso essa criatura de Deus, ela tem toda a autoridade de fazer uma escolha. Por isso, a gente vai ver até daqui a pouco sobre essa questão. E que mais? Vamos lá, perguntas e respostas. Deus deu ao homem emoções para que ele pudesse... Olha aí, a Senat está estourando em sabedoria hoje, olha, amar, gente. Geralmente o amor ele vem pela nossa emoção, né? Ei, Julinho, quando você expressa seu amor para Débora, como que é? Débora, você, aí você vai descrever. E tu, meu filho? Mesma forma. Laura, né? Laurinha. Já pensou? E você, Davi? Você expressa seu amor. É assim, olha, Cristiano, eu te amo, viu? Faz para mim logo isso aí, eu te amo muito, viu? Cozinha agora, é assim desse jeito? Não, expressa amor através de palavras, o quê? Doce, é cheio de açúcar e tal. Tá vendo? Então, Deus deu sabedoria a esse homem. O que mais que a gente tem aqui? Deus deu ao homem vontade para que ele pudesse, o quê? Obedecer, exatamente, vontade para obedecer. Quem é o nosso antepassado mais distante, Veranice? Mais distante. Lá no passado. Pode ouvir ela. Adão, exatamente. Então todo ser humano ele veio de quem? De Adão. Depois que Deus criou Adão, o primeiro homem, Deus deu a Adão o controle sobre todo o quê? Toda coisa, toda a terra, tá certo? Muito bem. A última, eu sei que você está doido para responder, viu, Portugal? Depois podia dar a terra ao homem, porque ele fez a terra e tudo. O quê? A ele. Ele criou a terra, tá? Deus criou a terra, porque ele fez, ele que criou tudo, e então a terra, o que é para ele?
Ele criou tudo, né? Toda essa beleza. Então a terra pertence. Opa, já respondi. Pertence a ele, né? Ok. Muito bem. Nós já analisamos o nosso querido amigo. Aqui temos umas imagens bonitas, tá? Existe coisa mais bonita aí? Olha, queria que vocês fossem um dia na palestra com. Qual o nome daquele? Eu que ele era cientista, né? Palestrou lá no. Químico. Químico. Esqueci. Ele falou da beleza do universo, das estrelas, né? Do que é estrela. Olha, coisa assim, puxa, eu fiquei só. Ele usava sempre a frase repetitiva assim: você que não crê em Deus, você está cometendo um grande erro. Né? Está vendo a beleza aí? Opa, estão agredindo uma criança aí, nada. Então Deus terminou de fazer tudo que havia planejado, tá? Ele está aí na sua folha. E o irmão Clorisval vai ler para a gente Gênesis 2 e 1, para a gente analisar essa questão. Lembra que criou em quantos dias? E 6 dias. E no 7º que ele fez? Descansou. Pegou lá um travesseiro, né? Inclusive eu vou falar isso aí para vocês, é um assunto até bem legal. Como eu já mencionei, nós não estamos aqui para discutir pontos doutrinários, por exemplo, o intervalo entre o versículo 1 e o 2 de Gênesis, não estamos para falar disso, nós estamos para estudar a Bíblia cronologicamente, tá? Então, alguns assuntos a gente pode conversar particular, tá? Está para analisar a Bíblia cronologicamente e ela ser uma bênção para a tua vida. Pois não, meu irmão, leia para a gente. Tá, então é o primeiro sábado, né? Isso, o 2 e 1. Assim, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Muito bem. Então, tudo terminou que havia planejado. Né? Deus foi o arquiteto de tudo. Já pensou que maravilha? E você já viu alguém começando algo e não terminando? Esses dias passou, foi não me lembro o canal, dos elefantes brancos no Brasil inteiro, né? Escolas, hospitais, creches, né? Rodovia, ferrovia. O cara disse, aqui é uma ferrovia, aí terminaram. Então, começou, tem vários porém, não terminou, né? Então, Deus não. Deus começou de forma magnífica, também Ele terminou. Em quantos dias, Fátima? 6 dias. Já pensou, irmã Débora, que maravilha? De ouvindo tudo de forma correta, como se ele fosse colocando os detalhes em tudo. E toda essa beleza da imagem que vocês podem ver aí, Deus, Ele criou tudo. Então, como eu mencionei, nós mudamos facilmente, nós desistimos facilmente, desistimos até de Deus, por qualquer coisinha. Deus não. E Ele não desiste do homem. Tá? Você vê, por exemplo, o ser humano indo para o barranco, né? Para o abismo, Deus não desiste dele. Nós desistimos. As leis desistem, os seres humanos desistem das pessoas. Por exemplo, a droga, não é? Os produtos químicos, substâncias químicas hoje. Geralmente os pais desistem, não tem como mais, eu me cansei. Mas Deus não. E a gente vê que, por uma questão simples, alguém foi encontrado ali e foi restaurada. Eu vi esses dias uma moça, ela estava lá, ela chegou e falou, a minha vida ela acabou. Né? E passou os anos, não sei como foi, alguém encontrou, ajudou, e hoje ela está trabalhando numa loja, muito bem vestida, totalmente diferente. Voltou a estudar, não é? Então, veja quantas coisas podem acontecer. Então, olha por esse ano, Deus não desiste das pessoas. Então, Ele fez todas as coisas bem planejadas. Então, aqui também a gente vai ver esse lado aqui, Deus descansou no 7º dia da sua obra da criação. Deixa eu só pedir para o Juvino ler para a gente o 2 e 3. Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que fizera e criara. Muito
bem, João, muito obrigado, tá? Então veja que maravilha, vendo Deus, ele acabou no sétimo dia descansou, e de tudo aquilo que ele fez, né? Ficou satisfeito, e nesse dia ele abençoou o sétimo dia, ele santificou. E eu coloquei aqui só esses detalhes para vocês guardarem no decorrer da sua vida, né? Um dia que alguém vir falar isso aí com uma profundidade maior, vocês vão entender direitinho. Então, o sétimo dia, que chamou descanso, ou Israel depois assim decretou como o dia sagrado, né? O sábado, tá? O descanso, comemorava-se a obra criadora de Deus. Entenderam? Então, todas as vezes que Israel reunia em algum lugar, comemorando esse dia, eles lembravam da obra criadora de Deus. Olha que maravilha. E agora eu volto a perguntar, né? Então, nós estamos totalmente errados, tá? Aí, de repente, a história, ela vem, nós vamos chegar nisso aí, se Deus quiser, até março a gente chega, entra numa nova era, que é a era de Jesus, né? E tudo aquilo que era lei, né, veio acompanhando toda a história, chegou na graça. E quando a gente olha, né, há vários estudos, né, não é isso que nós estamos discutindo agora, mas de repente você vê que a Bíblia fala assim: no primeiro dia, ao despontar o primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro e já encontraram o sepulcro vazio. A gente viu essa peça, né? Estava vazio. E aí o que aconteceu? Jesus não estava mais lá. Então há vários estudos, né, que Jesus ressuscitou realmente antes do dia primeiro, né, do primeiro dia da semana, tudo. Não é isso, mas de repente você olha que a visão, né, da ressurreição, ela foi catalogada no primeiro dia da semana. Olha que maravilha. Agora eu pergunto, hoje a gente reúne no primeiro dia da semana. E quando você analisa domingo exatamente foi o nome assim conhecido na época do Constantino mesmo, que era uma exaltação ao Deus Sol. A gente só vê a coisa assim mais clara quando você vai para o inglês, né? Você vê assim Sunday, né? Ou seja, o dia de sol. Aí quando você vai para o lado do paganismo, você vai ver que cada dia da semana é uma exaltação a Deus pagão. Saturno, Saturday, né? Monday. Tá vendo? Em espanhol também, né? A gente no nosso português a gente não tem muita ideia. Mas assim, segunda-feira, o que é a feira de Santana, alguma coisa, ninguém entende muito. Mas quando você vai para o inglês e no espanhol, eu nem sabia disso aí. Martes, Mercury. Isso, tá vendo? Dias que direcionam a um Deus pagão. E domingo também, ao Deus Sol. Deus Sol da Grécia e outros seres que existiam, mas o Deus Sol era um dos poderosos, né? Inclusive uma história bacana quando você estuda filosofia, você vê tudo isso. Eu não estou entendendo. Mas assim, por isso, alguém diz, você batista, adora o Deus Sol. Não, nós reunimos no primeiro dia da semana. Exatamente quando Maria Madalena foi ao sepulcro, com o pastor Mark, né? Com a bolinha na mão aqui, olhou o sepulcro vazio. Então quando a gente fala assim, por que então vocês comemoram o primeiro dia da semana? Aí eu coloco, comemoramos a obra redentora de Cristo. Está vendo? Se alguém perguntar para vocês, sétimo, obra criadora, primeiro, obra redentora. Não é interessante? E a gente pode estudar mais isso aí um dia, quando alguém aprofundar nessa lição, vocês vão ver, puxa, é mesmo, agora eu entendi. Sétimo dia, o quê? Obra criadora. E o primeiro, obra redentora. Ou seja, todo o contexto da obra redentora de Cristo consuma-se ali quando ele ressuscita. Morre, é sepultado
e ressurreto. Bem interessante para a gente analisar aqui quando ele descansou no primeiro dia, aliás, no sétimo dia, e quando a gente faz uma análise também com a morte de Jesus. É só para vocês terem uma ideia bem fantástica. E por anos Israel guardou o sétimo dia como lei, está nos 10 mandamentos, tá? Vocês podem ver lá em Êxodo 20, está lá os mandamentos e incluído ali o sábado. Beleza? Muito bem. Então, esse descanso, há uma série de análises também. Foi, dormiu, ficou tranquilo, né? É como se nesse dia operasse uma santificação por tudo aquilo que ele fez, tá? Quando ele olhasse para trás, Deus olhou para viu a glória de toda a sua criação e se alegrou por isso. E naquele dia as pessoas iam lembrar da obra criadora de Deus. Olha que maravilha, né? Olha que panorama. Olhasse para as marcas, para as estrelas, para o universo e nisso aí pudesse contemplar Deus. Olha que maravilha, gente. Sabia que qualquer ser humano, você vai analisar as culturas, elas conhecem alguma coisa de Deus. O povo lá da tribo indígena não conhece nada, a tribo isolada, eles têm uma história também, sabia? Mesmo diferente, mas tem. Por exemplo, quando você analisa o Deus de Israel, Deus verdadeiro, né? Mas também você vai ouvir a cultura persa, eles também têm um Deus que parece um pouquinho. Eles têm da maneira deles. Mas você vê uma história, por exemplo, alguém assistiu aqui a Noé, né? Filme Noé? Na cultura persa. Foi tirado, mas não tem nada bíblico lá, é tudo muito diferente. Você vai ver que há uma influência da cultura persa aí no meio. Teve um de Moisés também, não sei se você lembra, não sei se era Reis, não lembro direito. E você vai ver que existia também uma ligação com alguma das culturas da época. Tá vendo? Então, há uma interligação com isso aí. Por isso, aí esse ponto que nos leva a direcionar exatamente ao verdadeiro Deus. Quando você chega mostrando cronologicamente, por exemplo, uma tribo indígena, vai chegar em Jesus. Agora sim, eu lembro. Nossos antepassados nos contaram essa história, então eu quero receber esse Jesus como meu Salvador. Então essa é a nossa ideia, levar vocês até Jesus. Puxa, que maravilha. E as pessoas que virão irão entender com mais clareza, tá? Muito bem. Olha, esse ponto aqui, né? A obra criadora, só para vocês memorizarem. Um dos fatores interessantes da criação é que não chovia. Você já sabia disso, Tati? Não chovia na época. Por isso que quando Noé chegou, olha, vai ter uma chuvarada aí, ninguém conseguia acreditar, gente. Olha, vou construir um barco, vai ter um toró. Tem que ver acreditar nisso. É complicado. No estádio pregou 100 anos e ninguém se convertia. Quer ver? Dá uma olhadinha aí pra gente, Davi. Você está com esse sorriso nos lábios aí? Aí do 2, 4 e 6. Cadê o reloginho? Estava ali para me direcionar. Esse é melhor, né? Está gostando ali para não. Pois não, seu Davi? Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Aí, né? Bem interessante aí. E um dos fatores que eu considero aqui, que Deus ele é poderoso, ele sabe exatamente o que fazer com todas as coisas. E ele criou esse
sistema de irrigação dele. Hoje nós criamos o nosso sistema também. Vocês podem ver nos estádios, eles têm todo aquele sistema, né, que sai água e molha a grama, né? Mesmo não chovendo. Em alguns lugares aqui do sertão, eles criaram o sistema de irrigação. Por exemplo, Israel, nos desertos de Israel, eles criaram o sistema de irrigação. E hoje Israel é umas potências, né? Economia, tudo. Então, o homem descobre fatores parecidos com aquilo que Deus criou lá no início, né? Olha, nós temos um engenheiro e sabe tudo isso aí, como pensar. Até bombardeio de nuvens. Oi? Até bombardeio de nuvens. Isso. Fazer chover. Acho que eu vi aonde isso aí? Na China, né? Nossa, produzindo chuva. Então, tá vendo? O homem criou esse sistema lá no início, lá no princípio, Deus já tinha o seu sistema de irrigação. Já pensou, irmã Débora? Que maravilha? Para regar a terra. Planta bonita, flores, maçãs, peras, peixes. E, inclusive, nesse ponto, o Adalto também é um cientista muito conhecido aqui no Brasil, um cristão da Igreja Presbiteriana. Ele já esteve nesse encontro de cristãos de São Bernardo do Campo. Ele é conhecido aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E ele falou dessa questão dos animais também, né? Como eles alimentavam, como que eles ficaram aqueles dias na árvore, qual foi o alimento deles. Eles comiam maçã, comiam tomate. Né? E eu percebi que eu cheguei na casa de um pastor um dia e tinha um cachorrinho que ele era viciado em alface. Botar um alface nele, demorava tudo. Que coisa, olha aí. Aí lembra do início da criação, né? Já pensou? Deixar uma alface lá numa vasilha, ele comia tudo. E qual o animal, quando ele está meio doentinho, socorro, se ele gosta de ter cachorrinho, ele vai atrás de quê? Isso. Por isso, ao criar um animalzinho no apartamento, será que você está sendo justo com ele? Será que você está... Não tem graminha nenhuma. Nem gatinha. Será que você está sendo justo com esse cachorrinho, que quando ele passa a mão não tem graminha nenhuma para ele se autocurar, né? Só pedra, só piso para todos os lados. É brincadeira, viu? Eu tô só... Mas realmente a gente tem... Eu me lembro minha tia assim, a tia da Lúcia, eles tinham a casa toda cimentada, mas tinha uma graminha. O cachorro passava de lá, começar. Ele vomitava, veja como... É interessante quando a gente pensa nessa questão aqui. Então Deus é poderoso para fazer todo esse sistema de irrigação da nossa terra. Que maravilha! Já pensou, Jovinho, servir esse Deus? Muito bem. Aí a gente usa esse ponto aqui que Deus realmente ele plantou um jardim, né? Um jardim bonito. E nesse jardim, como já falamos no início, a posição de Adão, a irmã foi quem falou isso aí, né, até no início, que era ter dominado os peixes do mar, a ave dos céus, o gado, toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Está vendo? Ou seja, nesse jardim que Deus plantou e colocou Adão, ele tinha um domínio como um personagem principal de toda essa história. E também ele ia frutificar, vocês falaram isso aí também, multiplicar, encher a terra, e ele ia sujeitar essas coisas aí tudo. Veja que maravilha, queridos. Então vamos ler aqui. Socorro, leia para a gente aqui Gênesis 2, 7, 8. Informou o Senhor. Ai, velho, acho que é melhor. Isso, aproveita. Use a tecnologia. Informou o Senhor Deus o homem do pó e da terra, e soprou as suas narinas no fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, do lado oriental, e
pôs ali o homem que tinha formado. Está vendo? Que maravilha. Deus criou todas as coisas, não é isso? Criou todas as plantas. Mas de repente ele fez um lugar especial para colocar quem? É o homem. E chamou-se, o local chamava Éden, e acabou a gente usando esse termo hoje, Jardim do Éden. E ali nessa área Éden tinha um lugar especial para Adão morar. Já pensou que maravilha? Deus ele só faz coisas fantásticas para todos nós. E pense comigo aí como era encantador esse local. Fica até querendo morar no meio, né? À vontade. É o Éden hoje meio parecido, né? É Livramento lá no Rio de Janeiro. Mas lugar. Quando eu analiso, amados, às vezes quando vocês estão criados em grandes metrópoles, né? Tudo é prédio. Mas quando sai um pouquinho daqui, principalmente, eu nunca imaginava que São Bernardo do Campo tinha um lugar tão bonito que esse lado aí do Riacho Grande, né? Balsa. Quando você olha, puxa vida, mesmo com todos os problemas que enfrentam a nossa represa, você vai, por exemplo, ali no Parque Estoril. Quanta coisa bonita que tem. Aí você pensa lá para esse período do jardim. Você sai daqui de toda essa aglomeração de prédios e casas, né? Cada um não tem mais para onde construir, vão construindo para cima. Você vai num lugar desse, você repensa sobre esse jardim. E a gente vê um pouquinho, vestígio de tudo isso aí, não é mesmo? Represa, você vê animais. Então, alguns lugares ainda têm águas cristalinas, né, contaminadas. Aí você repensa aquilo que foi feito lá para Adão. Já pensou que maravilha, Jovem? Você morar no jardim daquele, junto com Débora? E todo dia valsa de alegria. Já pensou, Cristiano? Você morar com Davi, em vez de morar lá no jardim? Quero fazer a feira. Tudo ali grande, bonito. Então, só para ter uma ideia, está falando isso, para ver como que era realmente fantástico isso aí. Pense quando você se depara com toda essa natureza em que vivemos hoje, e é um pequeno retrato de toda a beleza. Então não esqueça de, ao sair, dá uma olhadinha no nosso jardim ali, veja o nosso cacto, né? Tá bom? Olha que várias flores estão nascendo. Então dá uma passadinha, vocês vão ter um retratinho dali do nosso Éden. E ali colocou esse sujeito chamado Adão, tá? E o que mais? É aquilo que nós vimos no início, colocou nesse jardim aí. Lembra a gente aí? Fátima 2:8. Então o Senhor Deus no jardim do Éden, ao lado oriental, e pôs ali o homem que ele tinha formado. Lado oriental, né? E pôs nesse local, no Éden, o homem que tinha formado, tá? Então veja que maravilha nesse contexto aqui do local e do espaço físico que Deus colocou nosso querido Adão. Agora uma coisa, quero que vocês analisem comigo, será que Deus chegou para Adão? Não, é o seguinte, você gostaria de morar nesse jardim? Será que Deus fez isso? Então Deus criou e disse, olha querido, aqui tem um lugar para você ficar. E Adão o quê? Obedeceu. Ou seja, quando você olha, Deus ainda continua com autoridade sobre nós, sobre nossas vidas. E cabe a nós cuidar. E olha assim, hoje nós somos às vezes transgressores de toda a beleza que Deus criou. As cidades, as metrópoles, elas não se prepararam para tanto crescimento. Aí o que a gente faz? A gente pega o rio. Eu soube que ali onde a Socorro mora, era passar um rio ali. Desviar o rio. Aí você quer o quê? Tudo corra normal e vai encher mesmo. Entendeu?
Eu soube também que aqui nos Três Fortes tinha uma lagoa, é verdade? Quem conhece mais aí, o prefeito daqui de São Bernardo. Acho que tinha uma lagoa ali, eles fecharam, aterraram a lagoa, né? Então tá vendo? Aí o rio ficou dessa largurinha. Aí eu pergunto, de todos nós aqui, o que nós queremos quando vem um torar esse olho? Não reclamar. Quando enche tudo. Lá na minha terra, os rios, que na época do seminário nós íamos até nadar naquele rio lá bonito, chamado Tarumã, hoje é um rio sujo, cresceram grandes condomínios ao lado, né? Ou seja, se fosse para os moradores simples, não aprovaria a construção, né? Mas como é para condomínios de pessoas ricas, ninguém mais entra lá. Tá vendo? Aí os rios não dá mais para banhar, como a gente usa o termo lá, né? Então veja quantas questões nós criamos e nós queremos que a coisa aconteça normalmente. Então nós pagamos às vezes um preço alto pela nossa própria intransigência. Me ajudam? Cuidar daquilo que Deus criou. Então, tá vendo? E se a gente pensar um pouquinho, hoje a gente joga lixo em qualquer lugar e a gente passa na rua e a gente, puxa vida, a nossa cultura ainda ela é complicada, né? Você vai lá andando atrás de alguém que está lá com uma latinha de refrigerante tomando, ou cerveja, né? Vai lá e sem cerimônia, tá? Simplesmente ele joga no chão e continua andando. E de repente quando vem, aí culpa não sei quem, culpa que não ligaram a máquina não sei aonde, aí joga flecha para todo mundo. Mas às vezes nós precisamos começar a avaliar como nós estamos cuidando dessa natureza que Deus entregou em nossas mãos para administrar. No caso, ele colocou Adão ali para administrar tudo isso aí e ser o Senhor, não é isso? O que iria manter isso aí. Veja que maravilha. E continua a mesma posição para todos nós aqui, nesse belo jardim. Então, porque Deus é autoridade. Alguém falou assim, eu não vejo nada na Bíblia que fale que vai secar todos os rios, né? Não tem prova. Também não temos prova de muitas coisas, se a gente for analisar. No entanto, Deus nos deixou responsável por aquilo ali. Por exemplo, só para ter uma noção assim, para a gente fechar esse lado, como você já sabe, eu nasci no Rio Negro, né? O rio que você podia pegar água e tomar sem cerimônia. Era uma água, devido à acidez ser alta, ela era uma água potável, você podia tomar sem problema nenhum. Mas um tempos atrás, foi uma empresa de minério e colocaram umas dragas bem pertinho onde eu nasci, aí jogaram mercúrio na água. Eu fui em 96 visitar meus parentes lá, o pessoal não tinha o que comer, estavam passando fome, literalmente, sabe? Por quê? Aquele mercúrio matou os peixes e não tinha condição de reproduzir também. E o povo daquela região estava passando necessidade. Porque eles iam no rio pescar, mas não tinha peixe. E aí teve que o governo criar uma nova regra, até de invasão naquela região hoje. E eu pensei que dessa vez já estava melhor do que naquela época, tá vendo? Então nós seres humanos, pela ambição, nós destruímos algo que acaba prejudicando uma série de situações. Então, analise com cuidado o que Deus entregou em nossas mãos como procuradão para administrar, né, para cuidar. Não vamos aqui impedir que todo esse progresso ele cresça, tá? No entanto, que haja senso em cada um de nós em tudo aquilo que fizermos. E nós, como povo de Deus, precisamos ter essa noção bem clara sobre esta posição nossa aqui na terra, tá bom? Então, cuidar das nossas lagoas, né? Ao passar na balsa lá da represa, evite jogar uma sujeira nele. E a gente percebeu que várias tartarugas têm morrido aí no litoral, e principalmente por ingerir alimentos, né, prejudiciais, como tampinha de garrafa, de pet, né, que as pessoas jogam. Que o animalzinho não sabe, deixa eu ver aqui,
Indústria brasileira, eu não quero. Aí vê lá uma tampinha de PET de Dolly, Dolly mesmo. Ou é Dolly, feito em São Bernardo, não quero não. Ela não vai fazer isso aí, ela vai comer com essa comida. E tá vendo? Então, às vezes, não quero ser aqui um extremista, né, na questão, porque tem grupos aí extremistas que vão lá, brigam. Eu não sou por esse lado, eu sou mais na visão de ser o gerente da coisa, gerenciar aquilo que Deus colocou em nossas mãos, tá bom? Muito bem. Aqui é o ponto que a gente vai só dar uma paradinha para vocês terem uma ideia, a gente vai continuar na aula que vem. Então Deus colocou no jardim. Então, aí eu creio, viu, queridos, que lembra da rebelião? Você lembra ou não? Dos seres criados por Deus? Seres espirituais, quem eram? Isso. E um desses anjos, chamado Lúcifer, ele foi um dos melhores anjos, certo? Ele se rebelou. E eu creio nesse período, tá? A Bíblia não fala muito. Lembra da rebelião? Os anjos, quando os anjos rebelaram contra Deus, Lúcifer foi milhares e milhares, né? E ele já tinha se revelado, porque aí já havia uma área do bem, do conhecimento do bem e do mal, né? Se todas as coisas fossem perfeitas, então não teria bem e mal. Está vendo? Não é interessante para analisar? É só uma avaliação teológica, para vocês pensarem comigo. Nós não vamos, assim, aprofundar na questão. Mas existia o bem e o mal. Isso nos mostra, que falamos no início, ao poder da decisão do ser humano. Beleza? E todo ser humano ele tem esse poder de decisão. Aí quando Deus falou, olha, ele tem duas árvores, uma do conhecimento do bem e outra do conhecimento do bem e do mal. Agora, se vocês comerem o fruto do conhecimento do mal, vocês vão morrer. Então, ali já foi assim decretado uma penalidade, mas também as bem-aventuranças de fazer o bem, se optasse por uma outra questão. Correto? E pode ver que nessa história aparece um sujeitinho lá em forma de serpente. A primeira aparição, o que ocorre em muitos centros hoje de reuniões, né, uma manifestação do demônio por meio de um cavalo, como se fala, de um instrumento. Ele não chegou lá todo vestido, olha gente, olha minha vestimenta como é chique, né? Olha meu modelito aqui, pessoal, chiquérrimo, né? Não, ele usou o meio, que também várias avaliações já foram feitas, que aquela serpente era um animal muito próximo a ela. Por exemplo, seu cachorrinho lá, você dorme com ele, junto com você dois, era um animalzinho próximo, de estimação, estava sempre com ela com a coleirinha de um lado para outro, né? A covinha do ladinho. E o inimigo usou essa questão, usou um instrumento chamado serpente. Hoje todos nós temos medo de serpente. Alguém falou que a mulher tem, mas eu tenho medo também. A ciência fala, você tem que ver um negócio no rosto, que não dá veneno. Para mim tudo pode ser jiboia, já sai, ó. Eu não vou pegar lá onde deixa eu ver. Venenosa. Né, mas na ciência não fala que tem uma característica que define? Eu vou fazer isso? Jamais. Ela pode ser aquela jiboia, pode ser uma que não faz nada para ninguém, mas aquelas que aparecem na TV, ó. Mas, só para você ter uma ideia, que eu quero falar aqui, que o inimigo ele usa instrumento para enganar. Você já viu uma igreja? Alguém já falou que tem, eu nunca vi, viu? Igreja de Satanás, tá? Geralmente não tem, mas tem grupos que falam dele de uma forma sutil. E aí, por uma forma sutil, olha querida, né? Tudo bem com você? Comeu vários frutos hoje, né? Olha, você está elegante. Cadê Adão? Adão deve estar cuidando dos animais ali, dando comida para as onças, para os tigres. Não tem isso na Bíblia, mas com certeza dialogou.
Agora me responde uma coisa, dá uma olhadinha comigo aqui, ó. Não vamos falar disso ainda, só para vocês verem a questão da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não vamos falar desse assunto ainda, mas olha comigo aqui, ó, no 13:1. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Só para ter uma ideia, está vendo? É assim que Deus falou mesmo, não? É verdade que você não pode comer de todas as árvores. Tem tanto que você não pode comer de nenhuma, é verdade isso? Hã? Não, exatamente. Ele disse: olha, existe a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, se vocês comerem dela, vocês vão comer. Deus não falou igual a serpente falou para ela. É verdade, você não, olha, você não pode comer nenhuma. Então usou de. Ela falou: não, Deus, entendeu? Ok, gente, vamos parar isso só para ter uma ideia. Não vamos falar mais e terminar na semana que vem, tá? Deus te abençoe, gente. Obrigado pela atenção e por terem vindo. Enquanto o pessoal está chegando, deixa eu avisar vocês. Hoje vai ter o pastor Eli. Ele vem falar exclusivamente da estruturação da família, tá? Então, venham, né? E tragam pessoas que vocês conhecem para participar dessa mensagem. O pastor não tem assim, tem um exemplo de vida, de ministério, filhos, família. Deus certamente vai usar muito para esse tempo aqui com a gente, tá bom? Então traga seus filhos, traga seus vizinhos, seus amigos, para ouvir, não o pastor Eli, tá? Mas a palavra de Deus para a nossa vida espiritual, familiar, que é importante na sociedade que nós vivemos. Hoje é uma luta viver em sociedade, sabia? Então vale a pena. Então venham aí para o nosso culto da família. O culto da família tem sido todo o culto, mas esse especial porque tem um pregador que vem de fora. Está animado. Desceu a. Davi já perdeu a paciência. Já. É que tem sido uma grande bênção as lições, tá? A mesma lição que o Alex está estudando lá é a mesma que a gente está estudando aqui. Então tem sido bem desafiador os detalhes, né? Bruno insiste que eu ajude aqui, eu sou péssimo nessa área. Estou tão emocionado com a música. É que eu ainda não consigo passar a tocar e cantar. É uma hora. Colocar no pé um botãozinho aqui. Não precisa isso. Vamos colocar de pé? E o Alex está chegando? Está chegando. A gente vai ter nosso momento de recolhimento, dízimos e ofertas aqui, na caixinha para as crianças. Enquanto a gente estiver cantando essa música, fala sobre a família de Deus. É bom estarmos aqui juntos, como diz uma outra música, mas essa é bom te ver aqui e cantarmos juntos. Oh,
que está ao seu lado, fale, seja bem-vindo, é um prazer estar aqui contigo. Relatório dominical, Laura. Bom dia. Hoje, na nossa escola dominical, na classe dos embaixadores, do irmão Alex, tivemos 6 alunos. Mariana Solina, Atrás de Cristo 3. Mariana Lúcia, Soldados de Cristo 2. Mariana Adriana e a irmã Amanda, escolheram os 3 alunos. E nos adultos tivemos 22 alunos. No total, tivemos 36 alunos da escola dominical. Amém. E os aniversariantes dessa semana, nós vamos orar, eles não estão aqui, mas nós vamos orar por eles, né? O irmão Clóvis, o irmão Daniel, meu filho. E Marcos, né? Esse é o aniversário dessa semana. Vou pedir para o pastor Tomé fazer uma oração por eles. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de poder agradecer a Ti pela vida do irmão Marcos, pela vida do Daniel e pela vida do irmão Clóvis. E que as bênçãos do Senhor elas sejam infinitamente abundantes e que a presença constante Tua na vida deles seja realmente o motivo de eles engrandecerem a Ti. Os abençoe, Pai. Muito obrigado por essa data tão festiva, do qual o Senhor nos trouxe aqui na terra com um propósito de vida. Os abençoe, em nome de Jesus. Amém. E os nossos avisos, na verdade, esses avisos, Sueli, tá aí? Não? Ah, tá aqui, a evangelista. Tá parece Samuel escolhido, tá ficando grande. Samuel tá crescendo. Ele do lado do irmão. Quem são o Bruno fiscal? Então, cadê ela? Ficou com medo das perguntas? Que isso? Então vamos começar. Hoje eu deixei um pouquinho mais difícil, tá mais voltado para os adultos, eu acho. Né? Para mim tá fácil. Tá, mas para vocês, eu dei perguntando para algumas pessoas. Ninguém respondeu as pessoas que eu fiz o teste para ver o grau de dificuldade. Oi, pastor Tomé. Então, Cobra dos seus alunos aí, viu? vou deixar aqui o seu Rodolfo e a dona Laura. Vamos para a primeira pergunta, então. A palavra de Deus levou cerca de quantos anos para ser escrita? 40. Os adolescentes sabem, cadê o Total, cerca de quantos anos? 1400. Quase. Vai, adolescente. 1600 aproximadamente. Tá? Gustavo. Quantos homens aproximadamente também Deus usou para escrever sua palavra? Já tu sabe. 40, já respondeu ali a Isabela. Todos esses homens eram judeus, menos um. Qual? Desses 40 homens, um não era judeu. Lucas sabe. Lucas. Lucas. Meu gentil. Podia errar, Próxima pergunta. Qual dos anjos queria ser semelhante ao Altíssimo? Eita, e agora? O pessoal respondeu sem levantar a mão. Dá ponto para todo mundo. Então, foi Sandra, Gustavo e Cristiane. Não, quem foi eu? Adriana. Vocês responderam tudo ao mesmo tempo? Agora essa é fácil. No quinto dia, o que Deus criou?
peixes, a parte, não. Não. A Júlia, ok? Lembra, Ju? Que Deus criou no quinto dia? Você é terra? O homem. As estrelas. Você rodou? Sol, a lua e as estrelas. Seu Rodolfo. Tá? É isso aí, gente. Ó, já complicou um pouquinho, tá? Então presta atenção nas aulas, porque as aulas que vocês estão tendo em sala. E eu estou dando aula que vocês já tiveram e que vocês estão tendo no momento, tá bom? Não é. Estou misturando. Tá? Isso é bom que aí eu faço os professores, olha se vocês estão estudando ou não. Tô de olho. Ela está de olho. A do Lucas eu falei porque eu lembro que eu falei para ele na aula. Lucas, né, Lucas? Vamos lá. Nossos avisos, programações regulares continuam aos domingos, 9h30, 19 horas, culto de louvor e adoração. Hoje à noite, se Deus quiser, estaremos aqui. E alguns eventos que estão chegando. No próximo mês já teremos o encontro de casais, um jantar. Então já vamos programando para dia 8 de junho, às 19 horas, e vai trazer mais informações nos próximos avisos, tá bom? Pastor também? Eu vou gastar um pouquinho de tempo com vocês aqui, sim, além do normal, não vamos ficar a manhã inteira aqui, tá? É o seguinte, acho que todos vocês já sabem, nós estamos num desafio da nossa construção, e esse é um modelo que eu acredito plenamente, tá? Eu acho que como nós trabalhamos e moldamos o nosso estilo, é um modelo que eu acredito como se fazer um trabalho em relação a Deus. Só para vocês terem uma noção, eu não tenho muita aquela visão de que Deus sabe de tudo, que a gente precisa, Eu acho que Deus nos deu direito de termos estratégia. Né? E também, eu cheguei já com a Lúcia, eu falei, você vai ter que apoiar comigo e orar por esses itens na nossa família. Eu acredito assim. E eu vou até usar uma palavra que eu usei até para a diretoria, e vocês podem pensar comigo, até descrito lá em Hebreus 11:1, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova, e alguns textos, a convicção das coisas que se vê. Igual, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui, uma moça, ela está querendo um rapaz, né? Casar com uma... qualquer um que Deus mandar, né? Não vai nessa onda. Hoje a gente tem, às vezes, adentrado em estradas erradas por isso aí. Então se escreve, eu quero um cara desse jeito, que seja fiel. Por exemplo, quando eu orei para minha esposa, eu queria uma esposa que amasse a obra do ministério, porque meu desejo era ser pastor. Eu já tinha me informado, tudo, e eu queria ser pastor, e queria uma esposa que estivesse comigo nessa. Já pensou, amado? Aí eu acordasse de manhã, vou para a igreja, hoje eu vou ficar em casa, né? Não amasse também. Nós temos problema, é difícil, amado. Então você pedir, tem que pedir alguma coisa de acordo com aquilo que você quer, entendeu? E às vezes aparece qualquer um. Tá vendo? Eu sou da igreja, eu quero alguém que pense igual eu, que crê no mesmo Deus, entendeu? Se não, a gente acaba entrando numa esquina dolorida. Então por isso que eu olho por esse lado, que eu chamo da lei da fé. Da lei da fé é como se nós ficássemos grávidos daquilo que nós queremos. Por isso, toda vez que você pedir por algo, compartilha com você receber com os irmãos com a igreja, né? Olha, sei lá, um filho doente, depois olha pelo meu primo que está doente, mas ele fica bom, você não compartilha que ele ficou bom. Então compartilha com as pessoas, porque eles se alegram, entendeu? E isso é importante. E a capacidade de juntar a bênção de Deus é maior. Que eu chamo esse texto de gravidez, como se fosse uma incubação. Eu tomei posse daquilo ali, no sentido, e eu vou orar por aquilo ali. Mas para isso, essa incubação, ela tem que ser estratégica, tá? Não pode ser de qualquer jeito. Deus sabe que a gente deve construir, Ele sabe. Nós precisamos montar estratégia, entendeu? E esse é o pensamento que eu creio e trabalho dessa forma. Eu não sou muito de jogar seta em todas as direções. O que vier é gato alguma coisa, né? Não, é traçar um plano e definir aquilo ali. E por isso que eu creio que Deus ele supre, né? Eu posso assim, não quero aqui
somar nenhuma fração de orgulho, tá? Mas eu sou um cristão, me converti com 13 anos de idade. Eu não lembro, eu falei para você, eu não lembro, Lúcio, o dia que eu deixei de dizimar e deixei de dar para missões. Entendeu? É tudo bom. Por exemplo, nós tivemos um período na nossa vida que quase ninguém perguntou da gente. Nós tivemos 6 meses com aquele problema na nossa missão e nós recebíamos picado todo mês, amados. Um mês um pouco hoje, tal dia outro, né? Mas nesse momento, eu não lembro de nós termos doado para Deus a nossa oferta para missões e o nosso dízimo. Então não lembro da minha vida de solteiro e casado ter deixado de dar, mesmo quando os momentos eram bem negros, né? Bem turbulentos para a nossa vida. Porque Deus é fiel. Do momento, por exemplo, que eu faço um pacto com Deus, que Ele engravida daquilo ali, Ele é capaz de suprir a cada momento para a nossa vida. Entendeu? Por isso que eu falo muito assim, olha, converse com sua mulher, converse com seu esposo, né? Pergunte para Deus quanto você vai dar, porque se Ele falar, dá tanto, Ele vai suprir aquilo ali. Então, eu posso usar minha vida hoje, né? E eu não lembro, nem tudo foi bate-rosa. Nós já moramos com a família em casinha desse tamanho, não dá para arrumar cama, nós vivíamos no chão, onde o rato visitava a gente durante a noite, fazendo visita bíblica. Mas mesmo assim, Deus foi fiel em cada momento, amados. Entenderam? Mas para isso, vocês precisam ficar incubados daquilo ali. Grávidos. E na hora certa vai dar a luz sempre. Entenderam? Então, nós temos um plano missionário na nossa igreja. Nós temos 18 missionários na nossa igreja, que eu creio, todos que estão aí, fizeram uma decisão um dia pela fé. Tá? E deixaram alguns argumentos da vida para se dedicarem ali na causa de Cristo. Tá? Poderiam estar numa casa, numa cidade, trabalhando e vivendo a vidinha normal. Mas um dia eles decidiram servir a Deus numa determinada área e às vezes vivendo realmente pela fé. E nós temos aqui a nossa igreja partilhando com eles um pouquinho. Tá? Um pouquinho que eu falo diante da grandeza que se precisa. Então nós tomamos com outras igrejas e nós somos parceiros deles. Então, se você ainda não é participante do projeto missionário, então comece a pensar, fale com a gente, quero mais informação. Nós precisamos equilibrar isso aí para a glória do Senhor Jesus. Esse é o nosso projeto, uma grande responsabilidade. Sabe por quê? Porque Cristo deixou uma autoridade para a igreja e ir fazer discípulos por todas as nações. E como nós vamos fazer discípulos? Com missões, amados. Por isso que às vezes eu até falei assim, comentei algumas coisas em reuniões com pastores, que às vezes a gente se alegra, ver o missionário é muito bacana, emocionante. Mas será que eu tenho parte com ele? Aquilo ali? Por isso que até quando você vem na frente aqui, lembra que a irmã Filiane pegou alguns? Olha que bonito, né? Olha que coisa. Mas será que você é participante daquilo ali mesmo, né? Porque senão ele perde a graça. Você vem aqui, olha, gente, o pastor Aguinaldo deu uma bênção na Venezuela, mas eu não dou um centavo para a obra missionária. A gente está quase fazendo uma propaganda enganosa para a gente mesmo. Entenderam? Então, veja como é interessante. Aí vocês perguntam, mas eu não ganho salário. As crianças podem dizimar e podem dar para missões. Entenderam? Lembra da mesada que a gente dá todo mês? Seja R$10, dizima dos R$10, dá missões dos R$10. Pastor, é muito pouco, mas é dízimo. Dízimo não é tamanho, mas. E nem oferta de missões também. É a porcentagem que Deus te dá. Eu fico feliz com o meu neto. Graças a Deus, a minha filha está ensinando para ele, né? Ele recebeu um dinheiro, eu vou dar para Deus aqui na igreja de vocês, né? Essa é uma mesada, não é na cabeça, tá? Mas ensine seu filho a ser isso aí. E pode ter uma grande bênção também, tá? E aqui nós temos alguns que precisam ser adotados, em torno de R$960, precisa ser adotado por nossa igreja. Já foi aprovado aqui em assembleia, né? E vocês aprovaram. E vamos começar a avaliar essa questão e temos uma grande bênção. Nós temos um projeto hoje grande, inclusive nós reunimos e falamos dele, que é o pastor Silval, lá em Poços, né? A igreja está mandando uma oferta de R$1.000 até junho agora, mês que vem.
E nós vamos diminuir para 500 reais, porque nós temos as nossas responsabilidades aqui grandes. Mas de repente, soma mais, você é fiel mesmo, né? Não precisa diminuir, a gente vai até dezembro com R$1.000, entenderam? Veja quanta coisa boa você pode ser na sua igreja local. E às vezes nós investimos tanto. Por exemplo, né, eu sei que todo mundo sabe que eu comprei um carro hoje. Né? Não é um carro bom, é velho, segunda mão, né? Mas nós esperamos vários anos. Eu sei que muitos perguntam, por que o pastor também não tem carro? Ele não sabe dirigir, ele não tem carteira. Eu tenho certeza, muitos perguntarem. Em vez de perguntar assim, pastor, eu posso te ajudar a comprar o seu carro, né? Eu tenho certeza que falaram até mal, não sabe dirigir, não conhece, não tem carteira. Né? Essa é a sua interrogação. Mas sabia, Márcio, nós estávamos engravidando do nosso carro. Com economia, com cuidado. Eu posso dizer para os irmãos hoje, se for botar no papel, eu e Alex, vocês vão dizer, como o pastor Tomé vive? Se comparar eu e Alex é o galã daqui da... Vocês vão ter dó de mim. É verdade. Mas ter muito cuidado de administrar um pouquinho que Deus nos dá. Eu, se for olhar, a despesa que eu tenho é apenas com papá, né? Comida, luz, água. Eu não tenho, não devo. E divisores que eu tenho no meu apartamento. Né? Nós não temos prestações em loja. Entenderam? Por quê? É o cuidado que a gente tem. Quando tem o dinheiro, eu vou ali no Carrefour, compro uma calça jeans. Eu vou comprar uma calça jeans de R$100, não tem como. Primeiro que ela é bem apertadinha. Entenderam, Marcos? Eu vou no Carrefour, né? 38, a gente tem promoção de 25. Tá vendo, Amado? Como eu não estou bonito, gente? Tá vendo essa calça? E olha apertadinha a bunda da gente fica quente. É horrorosa. E vocês também. Vocês preferem as rasgadas? Puxa vida, é mais simples mesmo, né? Eu fui um dia comprando, eu ia para o acampamento, precisava, era tudo R$100. Eu disse, não, você não quero. Você descompra, querido, você fica lindo com essa calcinha apertada. Não quero. Aí eu me disse, aí foi mesmo. E camisa é presente, a Adriana sempre está dando os presentes. Entenderam? Então veja como nós podemos ser uma grande bênção, tá? E aqui também, ó, nós chegamos aqui a uma conclusão, né, conversamos, isso foi papo de horas, de bate-papo, de reuniões. Nós vamos ter um bazar. Inclusive, a Senac, ela se colocou à disposição para comandar, ela formou uma equipe, ajuda. O pastor Antônio trouxe os materiais, estão aqui, já ele vai trazer mais, tá? Lá da empresa dele, para eles fazerem um bazar, que vai ser no dia 1º de junho. Esse bazar, o dinheiro arrecadado vai ser revestido para a construção, tá bom? Vai ser para embelezar aqui. A Sueli, a Socorro, tem vendido os produtos aqui na saída do culto, também será para a construção, tá vendo? Então, agora, nesse bazar, além das doações que o pastor Antônio faz de coração, eu peguei no pé dele já, viu, amado? Você vai ter que doar, viu, meu filho? É brincadeira. Para essa construção que você vai fazendo. E você pode trazer também, de repente você tem uma bota de frio bonita que você não usa, tá bom? Aquela que você ia usar lá em Barreto, já não usa mais. Uma roupa que é bonita que você não usa, tá vendo essa blusa toda de frio? Talvez você tenha outra que não usa, traga. Então vamos fazer, traga, sei lá, de repente alguém só levou, nesse dia eu vou vender din-din, geladinhos, sacolé, né? E o que mais? Pastel, né? Eu tenho uma máquina que vem nesse dia, tá? Então podem conversar com a Zenate, ela está querendo reunir com os irmãos para a gente fazer esse retrago para essa venda aí do nosso bazar, tá bom? Então esse dia 1º e 6 de julho, a gente vai tentar avisar, fazer propaganda para esse trabalho aí, bacana? O que mais? Então aqui tem um projeto que eu falei, materializado naquilo que eu creio, tá? Naquilo que eu penso, inclusive a gente discutiu várias horas, brigamos várias horas também, né? Para tentar chegar a um denominador comum. E por isso que estou chegando até meio, sabe, meio igual a Edir Macedo, para a gente fazer isso aí. Eu creio que, eu já falei para o professor Antônio, nós seremos uma igreja grande, amado, amém? Amém. Nós não seremos uma igreja pequena, tanto aqui,
eu falei, pastor Antônio, se caso não der, parece que é 500 pessoas que vai caber na igreja, né? Mais ou menos 500, 600. Eu falei, e ele falou, e aí vai chegar a 500? Eu falei, a gente vende um prédio como maior, entendeu? Lembra que eu falei, nós precisamos ser a maior igreja do mundo aqui? Vamos ser, amados. Aquilo ali vai ser tudo nosso, viu, irmão Jubim? Graças a Deus. É. Mas para isso tem que começar pequenininho. Então nós traçamos esse plano que eu quero mostrar para os amados irmãos. Ó. São 30 pessoas dando R$100, que teremos 3 mil por mês. Somando esse valor em 20 meses, nós teremos R$60. 120 mil nós já temos em caixa, graças a Deus. 100 mil é uma empresa está investindo. Eu prefiro não mencionar aqui, por uma questão até de respeito e amor, né? Uma empresa está investindo nesses 20 meses, vai somar um total de R$100 mil. Ou seja, se for olhar por esse ano, nós já temos o dinheiro que pagaria essa primeira fase que está transcorrendo. No entanto, nós temos uma sequência que eu creio que vai ser importante para a nossa construção, e esse total em 20 meses nós teremos R$280 mil. E considerando que precisamos para fechar o subsolo, né, 315, faltaria 35 mil, que seria através de economias que está querendo fazer e de outros pontos aí que ajudarão nessa questão, que daria uma economia por mês no caixa da igreja de 1.750. Está vendo? Isso é incubação, isso é gravidez. Tá? Então o que nós precisamos, no momento, é 30 pessoas doando R$100. Agora você fala assim, pastor, mas eu não tenho R$100. Não precisa dar R$100. Você pode dar 50, você pode dar 30. Quer dizer, se você dá 30, nós não vamos precisar só de 30, não vamos precisar de mais. Entenderam? E você pode ser essa bênção, R$100, 50, 10. As crianças podem dar 5, 2, 1, entenderam? É comprar ideia. Aí em vez de 30 pessoas, vamos precisar de mais pessoas, claro, né? Mas quando vocês assumirem com a gente, engravidarem com a gente da construção, vocês vão ver, puxa, que maravilha, gente. Olha como nós chegamos, em 20 meses já está pronto essa primeira parte que a gente está falando. Por que falar hoje para vocês de 315 assim? Vocês vão se assustar. Mas fazendo todo esse trabalho de formiguinha, como o Antônio fala, nós chegaremos nessa construção. Por isso, ó, nós vamos distribuir para vocês, até o dia 1º, nós vamos fazer uma promessa diante de Deus e da igreja local, parecido com de missões. Tá vendo? Lembra de missões que vocês fizeram? Só que isso na construção. Tá? Comprometo-me pela fé, além de ser fiel com o meu dízimo e oferta missionária, a investir financeiramente na construção do templo da nossa igreja durante 20 meses. Com o valor mensal, você coloca, ora a Deus, iniciando também tal dia, né? Que é a data, tá vendo? Você vai receber esse papelzinho, nós vamos xerocar e dar para você. E você faz uma promessa, ora a Deus. Agora eu tenho certeza, amados, se você orar a Deus, se você falar com Deus verdadeiramente, Deus, Ele não vai deixar faltar esse valor para você. Eu garanto para você. Como eu mencionei aqui para vocês, hoje eu sou um exemplo para falar com autoridade para vocês aqui, amados. Eu e a minha esposa. Essa área de finanças, se você quiser conversar comigo um dia, converse. Eu não falo muito. Mas hoje eu posso dizer que eu tenho uma autoridade para falar nessa área aí. Em todos os setores. Como a gente trata essa questão de din-din no dia a dia da minha vida. Não somos pão duro não, tá? Pelo contrário. A gente tem ajudado pessoas nos campos missionários, independente do que a gente está aqui. Eu fui para minha terra, a gente levantou ajuda para lá, para levar. Né? Então veja como é importante. E você pode ser uma grande bênção nessa questão aí, tá? Certo? Então, aí está o nosso ponto-chave dessa questão. E eu tenho certeza que nós chegaremos a ser uma grande bênção nas mãos de Deus na nossa construção. Já vai só um momentinho. O que eu estou fazendo hoje? Eu sou missionário e pastor, então tem muitos conhecidos por aí. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo uma carta para todos os pastores, amigos, inclusive o pastor Marco, quando ele estava aqui, eu falei com ele. Eu creio que ele deva estar ajudando, buscando uma forma de ajudar a gente. O pastor Felipe Reles, que trabalhou por muitos anos na minha terra, eu conversei pessoalmente com ele, nos Estados Unidos. Falei, pastor, você
não poderia arrumar algumas igrejas para manter nesses 20 meses a ajuda para ele? Não, Tomé, deixa comigo. Manda uma carta, mandei essa carta que eu tenho aqui para ele. E eu estou ligando particularmente, mandando mensagem para pessoas que eu conheço. Inclusive, o Davi até me condenou na reunião da diretoria. Puxa, pastor, você ligou até para o meu sogro. Não, isso é brincadeira, só para você ver que eu estou indo atrás também, entendeu? E eu liguei para o seu Jasson e ele se prontificou a ajudar. Homem de Deus, amados. Esses dias, 5 pessoas já prontificaram a ajudar R$100 por mês. 5 dessas já depositaram, amados. E são pessoas ricas? Não. Mas nós queremos construir com vocês aí. Tá vendo que maravilha? E eu quero conseguir um máximo de pessoas que possam ajudar com R$100. E uma senhora lá de Ribeirão Preto, ela falou: pastor, pode deixar comigo. Ela não depositou ainda, mas nós vamos ajudar com R$100 por mês com a igreja de vocês. Então tá vendo? E até eu brinco muito que agora eu não posso encontrar ninguém na rua que eu estou pedindo. É verdade. Eu já pedi uma carta muito mais direcionada à pessoas que não são da igreja, para me entregar para eles. Chegar ali para o meu vizinho: olha, você poderia nos ajudar com R$100 por mês? Eu tenho certeza que ele não vai negar. Ah, você está pegando dinheiro de descrente, como a gente usa. Não, mas pessoas podem ajudar. Na Bahia eu recebi de espírita, recebi de católico. E uma católica, ela dizimou para a nossa igreja. Ela vendeu uma casa, ela dizimou o dinheiro da casa para a nossa igreja. Está vendo que maravilha? Um irmão empresário lá na Bahia, que não era da nossa igreja, conheceu por acaso o meu ministério, ele doou quase a metade da construção da nossa igreja. Tinha dinheiro, né? E ajudou quase a metade. Do nada conheceu, quer investir. Viu que é sério? Queridos, e aí? Vocês vão engravidar comigo? Puxa, ótimo. Obrigado pelo apoio, tá? Agora vamos ver aquele simpático irmão ali, bonitão, gordinho. Desculpe, eu falei, eu até pedi, não avisa nada, deixa não avisar a construção. Mas só um adendo sobre esse compromisso com a construção, que eu acho que o Bruno vai entregar logo na saída, é que assim, é importante frisar que, se perceber, não tem nome, né? O objetivo não é saber quem vai contribuir e quem não vai. Isso aí é um compromisso pela fé, é um compromisso que é feito com Deus, não aqui com o pastor Tomé, comigo ou com pessoas da igreja. Então assim, a gente não quer saber o nome. O importante disso é nós recolhermos depois, né, esse formulário preenchido, quem sentir realmente no coração, realmente orar a Deus, né, e perguntar a Deus quanto vai contribuir. E nós, no final disso, quando for entregue para a gente, nós sabemos o quanto, né, a gente vai ter, né, a gente vai contar, porque senão a gente bola uma outra estratégia, né? Então é para a gente ter a estratégia, né, de quantas pessoas vão contribuir, formar um orçamento disso, né, para a gente poder, se for o caso não conseguirmos, né, mas eu creio que nós vamos conseguir através da própria igreja, né, esse orçamento para a construção, mas se acontecer de não termos o suficiente, qual vai ser a estratégia? Então é importante que todos que realmente sentirem no coração, né, colaborarem, ser participantes, ser investidores, né, desse grande projeto na igreja, que preencham e entregam na data prevista aí, que eu não sei qual vai ser, mas entregam para a gente ter essa estratégia, né, a gente saber quantas pessoas vão contribuir para termos essa estratégia. É isso. Pessoal, vê a data aí do bazar? É o dia 2, tá? No dia 2 de junho, o dia 1º é o bazar e no domingo é dia 2, é para entregar o papelzinho aqui. Beleza? Ok, gente. Só lembrando também, é claro, quando colocar a data lá, vou começar a partir de tal dia que tem no compromisso, né? Aí sempre que for ofertar, né, dar esse valor, colocar no envelope. Importante colocar no envelope lá de dízimo, porque senão o tesoureiro que sou eu, né, não saberei que vocês estão ofertando para a construção. Aí vai para a oferta normal, que é a caixa da IBI.
Tá? Então, já tem lá no envelope lá construção, põe o valor lá. Tá? Que aí esse valor vai direto para a construção. Beleza. Então, é ele que contabiliza, então ele precisa realmente saber disso aí. Tá bom, amados? Então, que Deus abençoe vocês. E o pastor Antônio está muito mais crente que eu até. Ele disse que o ano que vem a gente vai estar lá no templo reunido lá. E vamos lutar para isso, tá bom? E te vai encher lá. Amém não? Amém. Aqui também. Tá? Então, vamos orar a Deus para a gente encerrar. Que Deus te abençoe grandemente e faça da sua vida um instrumento de bênção. Vamos colocar de pé aqui. Ó Deus de amor, nós sabemos que Tu és Deus, Tu és glorioso e poderoso e pode realizar grandes coisas na nossa vida. Nós estamos aqui fazendo um trabalho alheio, sem planejamento, sem nenhuma estrutura estratégica, mas com uma estratégia de trabalho. E é isso que o Senhor quer. Portanto, Deus, nos ajude a cada dia a sermos gerentes dessa questão, gerenciarmos todo esse trabalho de forma sábia, como igreja do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor levantará pessoas na nossa igreja que formarão esse grupo de pessoas apoiadoras, mantenedoras, como também levantará ao redor, em outras igrejas, que somarão conosco aqui, ó Pai. E nós veremos o resultado que é o resultado do Senhor. A Tua glória, Senhor, se manifestará no nosso meio. O Teu povo verá o Teu milagre a cada dia acontecendo, ó Deus. E por isso nos ajuda a entender e sermos realmente os mordomos desta questão. Eu te louvo por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja conosco agora e para todos sempre. Amém. Ok, queridos?